E eu gostaria de orar nesse momento por nossa igreja, por nossos irmãos, nossos amigos que estão assistindo ao nosso tempo, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, graças te damos por essa oportunidade de pregar a Tua Palavra. Amado Deus, louvado seja o Teu nome, porque Tu és bom, Tu és misericordioso para conosco. Obrigado, Senhor, por Teu grande amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós de diversas maneiras. E nós temos hoje, ó Deus, a revelação completa daquilo que o Senhor deseja que saibamos, ó Deus, sobre o Senhor, sobre a nossa vida, sobre o futuro. Muito obrigado, Senhor, por Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que dá entendimento, ó Deus, que nos capacita a compreender a vida, compreender a fé cristã, saber mais sobre o Senhor. Abençoa nossos irmãos, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão sofrendo nessa noite, aquelas pessoas que por conta dessa pandemia, ó Deus, estão tendo dificuldades financeiras, estão tendo dificuldades, ó Deus, para o sustento do seu lar. Nós pedimos, ó Pai querido, a Tua misericórdia sobre a vida delas. Leva-nos, ó Pai, a sermos misericordiosos como o Senhor é. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer o bem sem esperar algo em troca, ó Deus, sem esperar que algo seja nos dado em troca do bem que estamos fazendo. Abençoa o nosso tempo de estudo da Tua Palavra. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E nós oramos agradecidos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós gostaríamos de hoje à noite tratar sobre a suficiência das Escrituras. Hoje à noite, então, nós vamos falar sobre a suficiência da Palavra de Deus. Tem chegado a mim muitas questões, muitas dúvidas relacionadas a profecias do fim dos tempos. Tem chegado a mim muitas questões a respeito desse momento atual, se ele é profético, se ele não é, se esse momento está relacionado a alguma profecia bíblica. Tem chegado a mim diversas mensagens, e eu acredito que as pessoas que têm me enviado essas mensagens, elas querem o meu bem, elas querem me abençoar, né? Mensagens de proteção, aquele tipo de mensagem que me protege a minha família contra o mal do coronavírus e contra todo o mal. Aquelas correntes que a gente já conhece aí do dia a dia, mas que agora, devido a essa problemática do coronavírus, tem chegado muito mais à nossa caixa postal, né? aos nossos perfis aí nas redes sociais. Meus irmãos, no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após a morte de John Hus, o monge agostiniano Martinho Lutero, ele, seguindo o mesmo ideal de Hus, de lealdade às Escrituras, ele afixa as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Meus irmãos, nós precisamos fixar aquelas mesmas 95 teses em nossas igrejas hoje em dia. Nós precisamos fixar aquelas mesmas ideias, aqueles mesmos ideais da reforma em nossas mentes nos dias de hoje. Precisamos reafirmar essas verdades sem orgulho denominacional. Porque eu sou reformado, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Sem esse orgulho denominacional, nós precisamos fixar os ideais da reforma em nossos corações, em nossas mentes, em nossas igrejas. Meus irmãos, hoje em dia a igreja evangélica, especialmente no Brasil, no Nordeste do Brasil, que é a minha realidade, abandonou a suficiência das Escrituras. Infelizmente, a igreja evangélica, de um modo geral, tem percebido que abandonou, está cada vez mais distante da palavra de Deus. Muitas igrejas que no passado eram igrejas genuinamente evangélicas, têm abandonado as Escrituras em prol de pensamentos e filosofias pró-crescimento, pró-bem-estar dos seus membros. Meus irmãos, muitas pessoas
para então dar lugar às suas experiências com Deus. E eles dizem, e eles escrevem, e eles falam, e eles distribuem suas experiências uns aos outros. E assim parece que quanto mais se distribui, mais rápido chega nas nossas caixas postais mensagens onde as pessoas contam suas experiências. Elas contam os seus sonhos, elas contam suas visões, elas contam suas profecias para o futuro, elas contam profecias sobre a vida das pessoas e elas querem demonstrar que elas têm experiência com Deus. Elas tiveram essa experiência, esse contato místico, sobrenatural, segundo elas, com Deus, e elas afirmam isso dizendo, mas foi comigo. E fica difícil muitas vezes você dizer e raciocinar com a pessoa de que não passa de um desejo do coração, de que não passa simplesmente de um sonho, de que não passa simplesmente de um momento da sua vida. Fica difícil, e aí essas pessoas dizem, não, mas eu creio, lá em tal texto, e aí elas usam um texto isolado nas Escrituras para testificar, retificar aquilo que elas creem, aquilo que elas dizem ser verdade. Meus irmãos, eu não nego as experiências com Deus, de forma alguma. De forma alguma eu nego a minha experiência com Deus, a sua experiência com Deus, mas a experiência de salvação segundo as Escrituras. Segundo a palavra de Deus, sim. Experiência de salvação, de ter sido arrancado do mundo, de ter sido levado deste mundo para mais perto do Senhor, de termos nos tornado santos pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Eu não nego essa experiência com Deus. Que experiência maravilhosa! A experiência do batismo, aquele momento único que ainda hoje eu me lembro daquele momento. Um ano depois da minha conversão, aproximadamente, eu desci as águas no batismo, e que experiência maravilhosa com Deus foi aquela. E eu ainda confesso para você, e eu ainda concordo com você, que nós temos tido experiências maravilhosas com Deus. Experiências de termos sido livrados de um acidente. Experiências de termos sido levados por Deus a determinado lugar e ter sido bênção na vida de pessoas. Experiências de termos sido abençoados por Deus com a bênção especial que estávamos esperando. E eu não digo para você que essas experiências elas não são verdadeiras. Mas tenha cuidado. Tenhamos cuidado, porque nem toda experiência com Deus é verdadeira. Nem toda experiência com Deus que as pessoas estão afirmando aí fora, elas são de fato experiências pautadas no que a palavra de Deus diz. Nós precisamos, irmãos, voltar às Escrituras. Nós precisamos reverenciar essa palavra. Nós precisamos voltar a nossa mente, o nosso coração, a nossa adoração para aquilo que a palavra de Deus nos diz. E deixar de lado qualquer tipo de experiência que terceiros tenham tido. Deixar de lado qualquer mensagem que qualquer pessoa tenha dito. Meus irmãos, a semana passada eu tive a experiência de receber, a oportunidade de receber várias mensagens. E uma dessas mensagens, um amigo que é um cristão pentecostal, ele estava tentando me provar aquilo ali, dizendo que, pastor, mas eu ouvi essa mensagem, e eu fui lá na Bíblia, e eu catei na Bíblia, folha por folha, e eu encontrei um cabelo. Como essa mensagem não é verdadeira? E eu fiquei me perguntando, o cabelo da esposa desse rapaz não cai? O cabelo dele não cai? E parece cômico, engraçado, como as pessoas acreditam nesse tipo de coisa. Como as pessoas dão crédito a esse tipo de mensagem. Meus irmãos, nós temos a palavra de Deus, que é a revelação completa de Deus, sobre tudo que nós precisamos saber. Sobre tudo que Deus deseja que saibamos. Nós temos aqui, nós não precisamos de nenhum tipo de revelação. Nós não precisamos de nenhum tipo de experiência. Nós já temos essa experiência de ler a palavra e ser confortado por ela. De ler a palavra
abandonemos qualquer tipo de experiência extra-bíblica e voltemos o nosso coração para a palavra de Deus. Meus irmãos, até o Concílio Vaticano II, que dá metade do século XX, a leitura da Bíblia era proibida. Mas hoje nós temos várias versões. Nós temos aplicativos diversos na palavra no celular. Nós temos a Bíblia na internet. Nós temos estudos valiosos de bons pregadores, bons estudiosos da palavra, disponíveis aí, que nós podemos até a nossa mente, o nosso coração, dar atenção a esse tipo de material que explica o texto bíblico, que mostra a verdade bíblica, e nós damos muito mais atenção à experiência de terceiros. Ah, porque fala em língua. Ah, porque sonhou. Ah, porque profetizou. Olha, nós precisamos, eu vou repetir isso mais uma vez, nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos voltar à Palavra de Deus, nós precisamos voltar à nossa mente àquilo que a Bíblia diz. Meus irmãos, hoje em dia, nós temos muitos cristãos que, com sua sinceridade, têm dado lugar a estas coisas. Mas eu quero lhes convidar hoje à noite a dar lugar à suficiência da Palavra de Deus. Eu quero lhe convidar hoje à noite a dar lugar àquilo que a Bíblia tem para mim e para você. Eu quero lhe convidar a debruçar-se. Eu quero lhe convidar a meditar nessa palavra. Eu quero lhe convidar a estudar esse livro que é tão precioso. Meus irmãos, hoje à noite nós vamos estudar sobre a suficiência das Escrituras. E vai ser um estudo baseado... Vai ser um estudo baseado no livro Pense Biblicamente. Eu recebi esse livro, eu ganhei esse livro de presente há uns 5 anos atrás, e eu fiz a leitura, guardei, e nesses dias, pensando na palavra, me veio à mente aquela leitura, e eu peguei novamente aquele livro, e nós vamos, hoje à noite, eu não vou pregar o capítulo do livro, mas nós vamos seguir o esboço daquele livro, que é um artigo, esse é um livro formado de vários artigos, de vários autores diferentes, e um desses artigos me chamou a atenção, onde o autor trata da suficiência das Escrituras. E quando eu comecei a discutir com essa pessoa a respeito da palavra de Deus, tentando mostrar para ela vários textos, me veio à mente esse livro. E eu gostaria de hoje à noite conversar com os irmãos sobre essa leitura. Mas antes, se você está com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você abra a sua Bíblia lá no Salmo 19. Se você está com a Bíblia aí perto de você, peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 19. Se você não tem Bíblia aí perto de você, peço que você fique atento à leitura da palavra de Deus no Salmo 19. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noiva que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaurá-la. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que ouro, e são mais doces, versículo 10, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos.
Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que lhe são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Essa foi a leitura do Salmo 119, aliás, a leitura do Salmo 19, né? Que nessa segunda parte aí do Salmo, o salmista, ele exalta a palavra do Senhor. Peraí que eu vou para cá, por favor. Obrigado. Então, hoje à noite, nós vamos conversar sobre a suficiência das Escrituras. Dadas as explicações, porque nós vamos falar sobre esse assunto, eu quero lhe fazer uma primeira pergunta. O que nós cremos, o que nós queremos afirmar quando nós dizemos que a Bíblia é suficiente? O que queremos afirmar com suficiência das Escrituras? Meus irmãos, como eu já disse, infelizmente a igreja deixou de crer nessa doutrina. A igreja deixou de crer nessa doutrina não de hoje. Essa falta de crença na suficiência das Escrituras vem de longe. Obrigado. Hoje em dia, não apenas a Igreja Católica Romana, ou o Adventismo, ou as Testemunhas de Jeová, ou os Mormons, não só esses negam a suficiência das Escrituras, mas também os evangélicos e suas congregações lotadas também fazem. A igreja evangélica, na busca por alcançar novos adeptos, a igreja evangélica na busca de alcançar o maior número de consumidores dos seus produtos, muitas vezes, a maioria delas, abandonou a suficiência das Escrituras. Antes do Covid-19, antes dessa pandemia chegar, nós estávamos vendo aí muitos pastores, né? Pastores de doutrina conservadora, pastores de doutrina reformada, criticando aquilo que eles já estavam chamando de pastor coach. Ou seja, o tipo de pastor que, segundo essas pessoas, esses líderes que estavam criticando, segundo eles, um pastor coach é aquele tipo de pastor que pega um texto bíblico isolado e aí ele quer agradar a sua comunidade, ele quer fazer ele quer massagear o ego da sua comunidade com uma pregação mais light, uma pregação mais sorridente, um tipo de pregação diferente daquilo que os conservadores e a maior parte dos reformadores entendem que deve ser uma pregação expositiva da palavra de Deus. Mas não só essas seitas, não só esses grupos evangélicos têm deixado de crer na suficiência das Escrituras. O que seria negar a suficiência das Escrituras? Negar a suficiência das Escrituras, em termos gerais, bem práticos aqui, para que você possa compreender o mais simples possível, é deixar a Bíblia de lado e passar a usar um outro tipo de material que um líder inspirado por Deus, que um líder que teve uma visão, teve uma experiência com Deus, deva ter escrito. Então, abandona-se as Escrituras e passa a estudar os escritos desse pastor, desse apóstolo, desse líder espiritual dessa comunidade. E às vezes, não apenas abandona as Escrituras, mas mascara a sua crença usando
A Bíblia, sim, mas também esse outro escrito aqui desse autor, que é muito importante para a tradição da nossa igreja, não que a gente crê em tudo que ele está dizendo lá, né? No sentido de que ele recebeu uma nova revelação e tal, a gente crê na Bíblia, mas a gente também leva muito em consideração aqui os escritos dessa pessoa, né? Também tem esse tipo de negação da suficiência das Escrituras. A Bíblia, a gente crê na Bíblia, mas também a gente ama, gosta e sei lá, usa também o material dessa outra pessoa. Por exemplo, na quarta sessão do concílio, em 18 de julho de 1870, o Papa Pio IX foi promulgado que o Papa, em comunhão com o Sagrado Magistério, quando ele delibera, quando ele faz algumas definições, quando ele faz alguns esclarecimentos sobre alguns assuntos, a palavra dele é verdadeira e a Igreja Católica Apostólica Romana deve seguir a palavra dele. Então, por exemplo, recentemente, o novo Papa disse à população, eu já ia dizer disse a nós, a minha não disse nada. Para mim a palavra dele não serve, né? Mas ele recentemente sugeriu que nós deveríamos, que os católicos deveriam pedir perdão aos homossexuais e aceitar o estilo de vida homossexual. E aí a palavra dele deve ser seguida. E aí muitas vezes o Papa vem, olha, agora nós vamos crer nisso aqui. E aí a Igreja Católica Apostólica Romana e seus adeptos devem seguir aquelas orientações do Papa no mesmo pé de igualdade da palavra de Deus, das Escrituras. Por exemplo, um outro exemplo é o Adventismo do sétimo dia. Eles dizem que creem nas Escrituras, mas eles creem também nos escritos da senhora Ellen White como tendo sido inspirados. E aí eles mascaram lá esse tipo de inspiração. Que tipo de inspiração é essa? Eles dizem, não, ela é apenas uma mulher de Deus, inspirada por Deus, para escrever esses artigos que nós seguimos. Mas nós cremos na Bíblia também, mas também nós cremos aqui nos escritos de Ellen White, né? E note que Ellen White profetizou a volta de Cristo várias vezes, e eles continuam ainda dando crédito às palavras de Ellen White. Eles distribuem gratuitamente os livros, os estudos aí dessa profetisa, dessa líder espiritual deles, né? E o Adventismo, eles são essa espécie de cristãos, segundo eles, que dizem que creem na Bíblia, mas eles também seguem esse tipo de literatura. Por exemplo, outro exemplo aqui, os Mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles dizem que creem na Bíblia, mas na verdade a Bíblia dele é uma cópia, é um plágio que, segundo o seu líder, Joseph Smith, recebeu essa inspiração do anjo Moroni, escreveu lá essa sua Bíblia, e aí os Mormons, eles negam a suficiência das Escrituras, da Palavra de Deus, e eles passam a crer nos escritos de Joseph Smith. Os Testemunhas de Jeová também é um outro grupo que creem lá nos escritos dos líderes lá da Torre de Vigia, e eles negam a Trindade. Eles negam que Jesus é o Filho de Deus, eles negam que Jesus é o próprio Deus, porque eles acreditam lá nessa nova tradução da Torre de Vigia, e eles acreditam lá nos escritos, né, nos artigos dos seus líderes máximos. Irmãos, então esse grupo que nós acabamos de citar, eles são os exemplos de grupos religiosos, de denominações, né, que negam a suficiência das Escrituras e passam a crer num outro escrito ou numa revelação do seu líder máximo, do seu fundador. Meus irmãos, mas também evangélicos estão abandonando a suficiência das Escrituras. Você vai numa livraria e você vai encontrar diversos títulos, por exemplo, diversos títulos sobre
10 passos para alcançar poder espiritual, 5 passos para você ter um encontro com Deus, e assim por diante. As livrarias estão abarrotadas de livros de autoajuda, quando a palavra de Deus, por si só, ela é uma fonte inesgotável de auxílio para aqueles que creem. Irmãos, eu e você, nós precisamos voltar às Escrituras. Eu e você, nós precisamos abandonar qualquer tipo de livro, qualquer tipo de literatura que queira mascarar o ensino bíblico, que queira então passar um ensino para você que não seja revelado por Deus, não seja um ensino bíblico. Os crentes já não leem mais. Os crentes já não leem mais a própria Bíblia. Há uma estatística aí das grandes redes sociais, hoje em dia, Facebook, Instagram, YouTube, de que as pessoas não leem mais textos, elas preferem ver imagens com frases curtas. Então, você já deve ter feito aí uma publicação no seu perfil, no Facebook, de uma imagem, de um momento seu, ou de qualquer outro momento, e você percebeu que as pessoas curtiram, outras compartilharam. E você vai perceber, se você não fez isso ainda, faça o teste. Você vai ver que se você escrever um texto lá, pode ser o texto mais bonito que for, você vai ter menos curtida, menos compartilhamentos. Tudo isso porque as pessoas têm preguiça de ler. Nós temos preguiça de fazer boas leituras. E aí não lemos a palavra de Deus, quando na verdade é a leitura da palavra de Deus que vai nos alimentar. Nós precisamos ler a Bíblia, eu e você, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus e fazer a leitura, não apenas ficar captando imagens e vídeos aí nas redes sociais, né? Com preguiça de fazer a leitura bíblica. Irmãos, o que queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia é suficiente? O que queremos afirmar com suficiência da Bíblia, da palavra de Deus, é que queremos dizer que a Bíblia é um guia adequado para todas as questões da fé cristã. As Escrituras nos apresentam toda a verdade que precisamos para a vida e a espiritualidade. Ela é completa para guiar a nossa vida cristã, completa para nos alimentar a nossa vida espiritual. Irmãos, como dizem as palavras da Confissão de Fé de Westminster, de 1647, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado nas Escrituras, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Então, é isso que nós afirmamos com suficiência das Escrituras. A Bíblia, meus irmãos, ela mesma declara ser suficiente. Eu não precisaria estar aqui fazendo essa pregação, fazendo essa mensagem para você. A Bíblia mesmo, ela é uma revelação de Deus que declara ser suficiente. Há inúmeras evidências bíblicas que provam sua suficiência. Há inúmeros autores, homens e mulheres de Deus que escreveram tratando dessa doutrina da suficiência das Escrituras. Segundo lá o texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, Paulo lá, ele está tratando sobre como a igreja deve lidar com um irmão em pecado. E aí Paulo, irmãos, ele queria saber se a igreja ia seguir uma tradição de homens ou se ele queria saber se a igreja ia seguir o Evangelho. E aí, no modo como a igreja trata ali aquela situação de pecado, ele vai e elogia a igreja porque a igreja estava tratando aquele pecado como o Evangelho diz para ser tratado. Então, as questões do pecado e qualquer outra questão, devemos tratá-los com o Evangelho, que é a palavra de Deus. A própria Bíblia, ela é suficiente
para tratar de qualquer questão dentro das nossas igrejas. Quando Jesus orou ao Pai pela santificação dos crentes, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar aqui é apartar do pecado, é separar o homem, aquele homem regenerado, nascido de novo, das práticas pecaminosas desse mundo. Santificação inclui o conceito completo de maturidade espiritual. Maturidade essa que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Maturidade essa que nós vamos adquirir com o estudo, com a leitura, com a meditação da palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, Paulo descreveu como Deus lhe revelara. Ele instrui agora os crentes de Corinto e ele diz assim: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo próprio Espírito Santo. Paulo disse e ensinou à igreja de Corinto. Paulo disse que essa palavra é uma palavra revelada pelo Espírito Santo. Muitas pessoas têm tomado para si essa inspiração. Muitas pessoas chegam no púlpito das suas igrejas, ou escrevem lá seus textos, ou mandam seus áudios dizendo que Deus, o Espírito Santo, as revelou aquilo. Meus irmãos, é furada. Revelação bíblica, revelação do Espírito está aqui na palavra de Deus. Nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos dar crédito nessa revelação, e não em qualquer outro tipo de revelação. Porque mesmo o apóstolo Paulo, não só aqui em 1 Coríntios, mas em várias outras passagens vai dizer que o seu evangelho não é fruto da sua imaginação, não é fruto do seu coração, mas é fruto da experiência dele com o Espírito Santo. É fruto daquilo que Deus o revelou. É fruto da imaginação do próprio Deus. É fruto do coração de Deus essa palavra. E nós precisamos nos dedicar à meditação dessa palavra. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, é outro versículo significativo que declara a inerente suficiência das Escrituras. O texto bíblico diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. O escritor, meus irmãos, está aqui dizendo que a Bíblia é única e não é instrumento espiritual superior a ela. Não há ninguém que possa discernir os seus pensamentos senão o próprio Deus e sua palavra. Não há ninguém que possa iluminar a sua mente e o seu coração senão o próprio Deus com sua palavra. Lá em Tiago, capítulo 5, Tiago também dá testemunho da suficiência das Escrituras. Ele diz: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo, escute bem essa palavra, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é suficiente. Todo aquele que se dedicar ao estudo da palavra, todo aquele que se dedicar à meditação, a seguir os princípios bíblicos, ele será bem-sucedido. Agora, não seja um ouvinte esquecido. Infelizmente, com as séries da Netflix, infelizmente com os canais, as lives dos youtubers e dos cantores, tem feito muitos de nós nos esquecermos de, nesse período de isolamento social, nos dedicar à leitura e nos dedicar à busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós temos nos tornado ouvintes esquecidos. Quantas vezes, meus irmãos, eu mesmo não já me esqueci de tantas promessas do Senhor? Quantas vezes, meus irmãos, eu mesmo, por causa da minha vaidade, por causa do meu orgulho, porque eu sou pastor, porque eu sou servo de Deus, eu não posso passar por isso. Quantas vezes eu me esqueci de promessas maravilhosas da palavra? E eu e você não podemos nos esquecer jamais dessas palavras. Eu e você jamais podemos nos esquecer que Deus é suficiente, que Deus vai falar aos nossos corações,
que Deus vai preencher todo o vazio que há em nossas vidas, meus irmãos. A palavra de Deus é suficiente. Nós precisamos crer nessa palavra. Eu e você, nós precisamos voltar a nossa mente e o coração para aquilo que Deus já nos revelou na sua palavra e abandonar qualquer tipo de revelação. Agora, qual é o efeito da palavra de Deus em minha vida e na sua vida? Qual é o efeito dessa palavra? Nós muitas vezes nos esquecemos desses efeitos da palavra na minha vida e na sua vida. Nós vivemos a vida tão corridamente, nós estamos com a vida tão corrida. Agora, graças a Deus, esse tempo de pandemia deu a mim e a você mais tempo para a família, deu a mim e a você mais tempo para nós mesmos, deu a mim e a você mais tempo para fazer outras coisas que nós não tínhamos tanto tempo. E eu espero que você esteja dedicando parte desse tempo à edificação pessoal na palavra de Deus. E qual é, então, irmãos, o efeito da palavra de Deus em minha vida e na sua vida? A Bíblia, irmãos, é capaz de transformar a nossa vida por inteiro. A Bíblia é capaz de renovar a nossa vida. A Bíblia é capaz de renovar a sua vida. A Bíblia é capaz de transformar a sua história. A palavra de Deus é capaz, meus irmãos, de transformar uma sociedade inteira. Nós precisamos, eu e você, comunicar essa palavra cada vez mais. Aqui no Salmo 19, que nós fizemos a leitura no início, o salmista, ele vai apresentar os efeitos da palavra de Deus na minha vida e na sua vida. E o primeiro efeito que eu gostaria de alistar aqui está no versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O primeiro efeito que eu gostaria de apresentar para você aqui é que a palavra de Deus, ela reaviva a alma do homem. E o termo traduzido aqui, irmãos, por reviver, é uma referência à conversão, é uma referência à transformação, uma referência à restauração, uma referência a refrigério. Então, o efeito da palavra de Deus é uma restauração refrigeradora. E talvez eu esteja falando aqui com pessoas que estejam vivendo um momento de intensa angústia. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui, nesse momento, que estejam vivendo um período de grande luta na sua vida. E eu quero dizer para você que um dos efeitos da palavra de Deus na sua vida é trazer essa restauração, é trazer esse refrigério para as nossas almas, para as nossas vidas. Meus irmãos, o segundo efeito da palavra de Deus é que ela faz sábios os simples. O simples aqui é aquela pessoa tola, que abre a porta sem sequer verificar se há um ladrão lá do outro lado. E a palavra de Deus diz que a palavra que ela nos torna sábios, né? A tradução de sábio significa ser hábil. Principalmente aqui a ideia que nos dá habilidade para, diante de problemas, diante de circunstâncias difíceis, nós possamos então saber lidar com esses problemas. Então, talvez eu esteja falando com alguém que esteja passando por um momento assim, de luto, um momento de dificuldade. Então, a palavra de Deus, ela tem a capacidade de nos dar sabedoria para então agir em todas as situações da nossa vida. Um outro efeito da palavra de Deus é que ela nos faz andar retamente. Eu não sei como tem sido a sua vida. Eu sinceramente espero que nesses dias, e eu quero dizer para os irmãos que eu sinto muita falta de vários dos nossos membros aqui nas nossas transmissões. Vários irmãos nossos, membros e congregados da nossa igreja, não têm assistido às nossas transmissões, não têm estado atentos às nossas programações, as programações que a gente tem tentado promover, mesmo à distância, para a edificação dos membros da nossa igreja. Eu não sei se você tem ido aí para um outro canal, para um outro pastor, um outro pregador. Eu espero que eu não quero pregar aqui para uma grande multidão que possa me ouvir, possa me elogiar, de forma alguma. Eu quero pregar para a minha congregação, eu quero pregar para aquelas pessoas que gostam de me ouvir pregar, que querem ser edificadas
É para essas pessoas que eu quero pregar e me preocupo. Tenho orado todos os dias, diariamente. Tenho orado ao Senhor pela vida dos meus irmãos e me preocupa o distanciamento. A brasa, a gente sempre repete isso quando a gente está todo mundo junto, lá na igreja, canta e ora, de repente alguém se afasta e a gente diz, olha, a brasa fora do braseiro, ela se apaga. E não é diferente nesse momento, né? Sem condições de vir à igreja, infelizmente a brasa de alguns pode apagar, e não é isso que nós queremos. Nós estamos promovendo todos esses eventos, né? Online, com jovens, com homens, com mulheres, com toda a igreja, com vários grupos de irmãos. Nós queremos promover esses momentos para edificação, para aquecer o seu coração, e aí quando encerrar esse momento, a gente voltar todo mundo no mesmo pique, ou melhor ainda, espiritualmente, para adorar o Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que um dos efeitos que ela causa em nossas vidas é que ela nos faz andar retamente. A palavra de Deus nos faz andar em linha reta. O que seria andar em linha reta? Não andar nos caminhos tortuosos deste mundo, né? Andar conforme o desejo do Senhor, conforme a vontade do Senhor, evitando o pecado, né? Evitando os maus pensamentos, as más conversações, evitando aí uma série de pecados que você bem conhece, que nós devemos nos afastar do homem mau, dos caminhos dos pecadores, como disse o salmista no Salmo 1, e nos colocar. Então a palavra de Deus tem esse poder de nos colocar na direção certa, na direção até a cruz do Senhor Jesus Cristo. Um outro efeito da palavra de Deus é que ela ilumina os nossos olhos, né? Ela provê iluminação no centro da escuridão moral, ética e espiritual. Ela revela o conhecimento de tudo que não pode ser realmente visto de outra forma. Então a palavra de Deus, ela nos dá esse poder de poder entender se algo é de fato vindo de Deus ou não. Você sabe muito bem que o diabo ele pode profetizar. Você sabe muito bem que o diabo ele pode enganar. Ele engana as pessoas com falsas profecias, com falsos sonhos, com falsas visões. O desejo do diabo é cegar o nosso entendimento. O desejo do diabo é cegar a nossa visão, para que a gente não possa compreender a palavra, para que a gente não possa se aproximar de Deus, para que nós não venhamos a encontrar a salvação em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela tem o efeito de iluminar os nossos olhos. Mas também a palavra de Deus é valiosa. Havia aqui diz que é do que o outro puro, se contaminação, ela é valiosa. A palavra de Deus é tão infinitamente preciosa que é a fonte do maior prazer da vida. Nós devemos, irmãos, encontrar prazer nas Escrituras. A Bíblia é valiosa como a melhor fonte de proteção espiritual. Que melhor proteção do que um galinho de arruda aqui no cantinho da orelha? Isso vai proteger você, que é uma beleza. Que melhor proteção, sabonetezinho que eu vou vender para você. Pode vir buscar aqui na porta da igreja. Sabonetezinho que eu vou vender a você por R$1.000. Proteção maravilhosa. Que proteção boa essa, né? Mas a palavra de Deus, ela diz que ela é que traz essa proteção. A palavra de Deus é que é viva. A palavra de Deus é que vai nos proteger de qualquer situação. Não vai ser cabelo encontrado na sua Bíblia que vai lhe proteger, que vai lhe abençoar ou que vai lhe curar de qualquer enfermidade. As Escrituras são fonte de grande vantagem, pois guardando suas verdades há grande recompensa. Meus irmãos, nós devemos voltar a nossa mente, o nosso coração para a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente. Nós precisamos nos dedicar à leitura, à meditação, como ouvintes praticantes, não esquecidos. Nós precisamos abandonar qualquer tipo de revelação que não seja um texto bíblico. Amanhã de manhã, se você receber um texto bíblico, um versículo, creia nessa palavra, porque é de fato a palavra de Deus. Mas se você receber qualquer texto, qualquer algo, repudia, deixa de lado, né?
não dá crédito, porque isso não vem de Deus. É fruto de confusão do inimigo para confundir as nossas mentes, para confundir o seu coração. Eu espero que você, com essa breve meditação, com esse estudo simples, possa fortalecer a sua fé na palavra de Deus e você não venha abandonar as Escrituras e aceitar qualquer outro tipo de conversa que não seja a palavra de Deus. Vamos orar. E eu gostaria que, nesse momento que você, onde você estiver, com quem você estiver, você feche seus olhos e também tenha esse momento de oração. E enquanto nós oramos, lembre de um familiar seu, lembre de um amigo de trabalho, lembre nesse momento de alguém que você ouviu, que está passando por alguma necessidade física, material, mas também espiritual. Vamos orar por nossa nação nesse período conturbado. Nem é época de política e as pessoas já estão brigando aí nas redes sociais pelo seu político de estimação. Vamos orar ao Senhor por nosso país, pelo mundo, para que o mundo possa se converter ao verdadeiro Senhor, ao verdadeiro Rei, que veio para reinar, que veio para ser a autoridade sobre nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse dia de preparação. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos aqui nessa palavra, nós temos nessa Bíblia, todas as coisas que o Senhor deseja que saibamos sobre Ti, sobre a fé cristã, sobre o nosso andar diário. Amado Deus, que os nossos familiares, os nossos amigos, eles possam, ó Deus, crer como nós nessa palavra. Que eles possam, ó Deus, dedicar a sua vida à leitura dessa palavra para que possam ter suas vidas restauradas, para que possam ter suas vidas transformadas. Que nós, ó Deus, possamos meditar nessa palavra. E nós não venhamos a nos esquecer dessas verdades, ó Deus, para que não venhamos a nos desviar dos caminhos do Senhor. Amado Deus, nesse momento nós queremos pedir a Tua intercessão, a Tua intervenção sobre a vida daquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus. Nós queremos pedir que o Senhor venha, ó Deus, a curar essas pessoas. Nós queremos pedir que o Senhor cure não apenas o seu corpo físico, mas que o Senhor cure, ó Deus, a sua vida espiritual. Amado Deus, nós queremos pedir nesse momento por nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo que estão passando por necessidades, ó Deus, devido a esta crise, ó Deus, esta crise que não está apenas no Brasil, mas no mundo. Amado Deus, nós pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar a nossa nação. Nos protege, ó Deus, de qualquer filosofia que seja contrária, ó Deus, à Tua palavra. Nos protege, ó Deus, protege a nossa nação contra qualquer partido, contra qualquer ideologia, contra qualquer líder, ó Deus, que a abandone, que rejeite, ó Deus, a Tua palavra, que persiga, ó Deus, a igreja cristã, a igreja evangélica. Nós te agradecemos, ó Pai querido, pela liberdade que nós temos de falar publicamente da Tua palavra, de ensinar as pessoas. Amado Deus, sei com as crianças da nossa igreja, que, ó Deus, não estão sendo tão alimentadas, ó Deus, quanto nós deveríamos estar alimentando-as, ó Deus, com a Tua palavra. Que seus pais, seus familiares, ó Deus, possam estar se dedicando a orar com elas, a ler a Tua palavra com elas, ó Deus, a ensiná-las, para que elas possam, ó Deus, continuar firmes, ó Deus, na Tua palavra. Amado Deus, muito obrigado por nossa igreja, obrigado por toda a provisão, obrigado pelo sustento, muito obrigado, ó Deus, porque eu conto com o amor dos meus irmãos, com o cuidado dos meus irmãos para com a minha família. Te louvo, ó Deus, por cada uma das pessoas que tem nos abençoado individualmente e como igreja. E nós te louvamos, ó Deus, porque temos aprendido a confiar em Ti, a depender cada vez mais do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, muito obrigado porque você ficou até aqui.